O Instituto Nacional do Seguro Social, ou simplesmente INSS, é o sistema previdenciário brasileiro responsável por pagar aposentadorias, pensões, auxílios-doença, auxílio-acidente e outros benefícios sociais. Ele foi criado para garantir proteção aos trabalhadores quando eles não puderem mais trabalhar por idade, invalidez ou outras situações previstas em lei. Em tese, é um sistema justo. Você contribui durante a vida ativa e recebe apoio quando precisa. Mas, ao longo do tempo, esse modelo foi se desconfigurando, especialmente por conta da estrutura de financiamento baseada na chamada repartição simples. Na repartição simples, os recursos que financiam os benefícios dos aposentados vêm diretamente das contribuições dos trabalhadores ativos. Ou seja, o dinheiro que você paga hoje vai para pagar a aposentadoria de alguém que já se aposentou. Esse modelo só funciona se houver um número crescente de trabalhadores jovens entrando no mercado para sustentar os mais velhos. Mas essa equação está desmoronando. O Brasil está envelhecendo rapidamente, e a base de contribuintes está encolhendo em relação ao número de beneficiários. O INSS não acumula reservas como um fundo de investimento privado. Ele não investe o dinheiro em bolsa ou imóveis para gerar retorno. O sistema opera no fluxo. Entra dinheiro de um lado e sai do outro. Isso o torna extremamente vulnerável a mudanças demográficas e econômicas. Quando a população jovem diminui e a expectativa de vida aumenta, o sistema entra em colapso estrutural. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Nos últimos anos, o déficit do INSS tem crescido de forma assustadora. Em 2023, o rombo foi de mais de 300 bilhões de reais, um valor maior que o orçamento anual de muitos ministérios. Esse déficit é coberto com dinheiro dos impostos arrecadados por outras fontes, como o imposto de renda e o IPI. Em outras palavras, todos os brasileiros estão pagando para sustentar um sistema que, na prática, já está quebrado. E isso inclui você, mesmo que ainda não contribua diretamente. A estrutura do INSS também é ineficiente. Há uma enorme variedade de regras de aposentadoria, com diferentes idades, tempos de contribuição e critérios especiais para categorias específicas. Isso gera desigualdades gritantes e incentiva a aposentadoria precoce em setores privilegiados, enquanto a maioria da população trabalha por mais tempo. O sistema é, na prática, insustentável, mas por questões políticas, as reformas são adiadas ou feitas de forma superficial. Outro problema é a informalidade. Cerca de 40% da força de trabalho brasileira está fora da formalidade, ou seja, não contribui para o INSS. Isso reduz drasticamente a base de arrecadação. Enquanto isso, o número de aposentados cresce ano após ano. A pirâmide demográfica, que antes era ampla na base, formada por jovens, e estreita no topo, formada por idosos, está se transformando em um retângulo e em breve será invertida. Isso é um desastre matemático para um sistema baseado em repartição. O governo tenta tapar os buracos com ajustes pontuais, mas não resolve o problema de fundo. A reforma da Previdência de 2019 foi um passo importante, mas ainda insuficiente. Muitos benefícios foram mantidos, exceções continuam existindo, e o sistema segue com uma estrutura que não reflete a realidade econômica e demográfica atual. O resultado é que o INSS consome uma fatia cada vez maior do orçamento público. Para os jovens que estão começando a investir, isso é um alerta vermelho. O INSS, como conhecemos, não vai existir daqui a 30 ou 40 anos no formato atual. A ideia de que você vai se aposentar com o Estado pagando sua renda mensal é uma ilusão. Se você está contando com o INSS para garantir sua aposentadoria, precisa repensar seus planos. O sistema está em colapso, e a conta vai cair na geração atual e nas próximas. É importante entender que o problema não é moral. Ninguém está errado por receber o que a lei permite. O problema é estrutural. O modelo foi criado em uma época em que a população era jovem, a expectativa de vida era menor e havia mais nascimentos. Hoje, tudo mudou. E o sistema não acompanhou essa transformação. Ignorar esse fato é um risco enorme para sua segurança financeira futura. Portanto,
O primeiro passo para se proteger é parar de acreditar que o INSS vai cuidar de você. Você precisa assumir o controle da sua aposentadoria. Não como um plano B, mas como o plano A. O Estado não será seu salvador. E essa é a dura realidade que todos os jovens investidores precisam encarar o mais cedo possível. A pirâmide demográfica é uma representação gráfica da distribuição etária de uma população. Em um país jovem, há muitos jovens na base e poucos idosos no topo, o que forma uma pirâmide de verdade. Esse formato é ideal para um sistema de previdência por repartição, pois muitos trabalhadores financiam poucos aposentados. No Brasil dos anos 1970 e 1980, essa pirâmide era estável. Mas desde então, ela vem se transformando radicalmente. Hoje, a pirâmide brasileira está se achatando. A taxa de fecundidade caiu de mais de 6 filhos por mulher em 1960 para menos de 1,7 hoje, abaixo do nível de reposição populacional. Isso significa que, a cada geração, há menos jovens entrando no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida aumentou. Em 1980, era de 65 anos. Hoje, ultrapassa 75 anos. As pessoas vivem mais, mas trabalham menos tempo proporcionalmente. O resultado é uma base cada vez mais estreita e um topo cada vez mais largo. Em 1990, havia cerca de 4,5 trabalhadores ativos para cada aposentado. Em 2020, esse número caiu para 2,5. Projeções do IBGE indicam que, em 2060, haverá apenas 1,3 trabalhador ativo para cada aposentado. Em um sistema de repartição, essa proporção é insustentável. Matematicamente, é impossível manter o pagamento dos benefícios com essa relação. O INSS depende diretamente dessa proporção para funcionar. Quando há mais entradas do que saídas, o sistema pode até ter superávit. Mas quando as saídas superam as entradas, como acontece hoje, surge o déficit. E esse déficit não é coberto por reservas, porque elas simplesmente não existem. O governo precisa tirar o dinheiro de outras fontes, como impostos, ou emitir dívida pública. Ambos os caminhos têm consequências graves para a economia. A dívida pública brasileira já ultrapassa 80% do PIB, e boa parte dela é usada para financiar despesas previdenciárias. Isso limita o espaço para investimentos em saúde, educação, infraestrutura e inovação. Além disso, quanto maior a dívida, maior o pagamento de juros, o que consome ainda mais o orçamento. É um ciclo vicioso que ameaça a estabilidade econômica do país. Outro fator é a urbanização e a mudança nos padrões familiares. Famílias menores, mais mulheres no mercado de trabalho, maior acesso à educação e contracepção, tudo isso contribui para a queda na natalidade. Esses são avanços sociais importantes, mas têm um impacto direto na sustentabilidade do INSS. O sistema não foi projetado para uma sociedade moderna, com baixa natalidade e longevidade. Além disso, o Brasil está envelhecendo mais rápido do que países desenvolvidos. Na Europa, a transição demográfica levou mais de um século. Aqui, está acontecendo em menos de 50 anos. Isso significa que o Estado tem menos tempo para se adaptar, e as políticas públicas estão atrasadas. A reforma previdenciária foi feita tardiamente, e mesmo assim com muitas concessões. O problema é que o envelhecimento populacional não é um fenômeno reversível. Mesmo que a taxa de natalidade subisse hoje, levaria 20 anos para essas crianças entrarem no mercado de trabalho. Ou seja, não há solução de curto prazo. A pirâmide já está quebrada, e o sistema previdenciário está condenado a um colapso financeiro se não houver mudanças profundas. Essa realidade afeta diretamente os jovens. Vocês estão entrando no mercado de trabalho em um momento em que o INSS já é um peso insustentável. Vocês pagarão mais impostos, terão regras mais rígidas para se aposentar, e ainda assim, não poderão contar com o benefício como principal fonte de renda na velhice. A responsabilidade pela aposentadoria está sendo transferida do Estado para o cidadão. Portanto, entender a pirâmide demográfica não é só uma questão técnica, é uma questão de sobrevivência financeira.
Quem ignora essa transformação está construindo sua aposentadoria sobre areia movediça. O INSS não é mais uma garantia. É uma promessa que o Brasil provavelmente não conseguirá cumprir. O déficit do INSS é um dos maiores desafios fiscais do Brasil. Em 2023, o rombo foi de 307 bilhões de reais, um valor equivalente a cerca de 3,5% do PIB. Para se ter uma ideia, isso é mais do que o governo gasta anualmente com ciência e tecnologia, cultura e esporte somados. Esse valor não é pequeno, nem pontual. É estrutural, crescente e sem perspectiva de reversão a curto prazo. Esse déficit é coberto com recursos do Tesouro Nacional, ou seja, com dinheiro dos impostos que todos os brasileiros pagam. O INSS não tem reservas acumuladas para bancar os benefícios. Toda vez que o sistema paga uma aposentadoria maior do que arrecada, o governo entra com o saldo faltante. Isso acontece mês após mês, ano após ano. E a tendência é piorar. O principal problema é que esse déficit pressiona o superávit primário, a economia que o governo precisa fazer para pagar os juros da dívida. Quando o INSS gera rombo, o governo precisa cortar outras áreas ou aumentar impostos para compensar. Isso limita o investimento público e reduz a qualidade dos serviços essenciais. A saúde, a educação e a segurança são as grandes prejudicadas. Além disso, o aumento da dívida pública gera instabilidade econômica. Países com dívida alta enfrentam juros maiores, inflação e perda de confiança dos investidores. O Brasil já vive com juros reais altos, em parte por causa do risco fiscal. E o INSS é um dos principais responsáveis por esse cenário. Enquanto o sistema continuar gerando déficit, será difícil ter uma economia estável e com crescimento sustentável. Outro ponto é a distorção na arrecadação. O INSS é financiado por contribuições de salários, mas boa parte da renda no Brasil vem de lucros, dividendos e aluguéis, fontes que não são tributadas da mesma forma. Isso significa que o sistema é regressivo. Quem vive de salário paga proporcionalmente mais do que quem vive de investimentos. Isso gera injustiça e ineficiência. Ainda assim, mesmo com uma carga tributária alta, o INSS não arrecada o suficiente. A informalidade, a sonegação e a baixa base de contribuintes limitam a receita. Enquanto isso, os benefícios continuam sendo pagos, muitas vezes com regras vantajosas para grupos específicos. Servidores públicos, por exemplo, têm regras diferentes e costumam se aposentar com salário integral, o que pesa ainda mais no sistema. O governo tenta compensar com ajustes, mas eles são sempre paliativos. A reforma da Previdência de 2019 aumentou a idade mínima e o tempo de contribuição, mas deixou muitas exceções. Além disso, a população já aposentada ou perto da aposentadoria foi protegida, o que adia os efeitos positivos da reforma. Em outras palavras, os custos continuam altos, e os ganhos de eficiência são lentos. Projeções do DIEESE e do IPEA mostram que, mesmo com a reforma, o déficit do INSS continuará crescendo nas próximas décadas. Em 2030, pode ultrapassar 500 bilhões de reais anuais. Isso significa que, a cada R$ 10 gastos pelo governo, quase 2 irão para cobrir o rombo previdenciário. É um absurdo que compromete o futuro do país. Para os jovens investidores, isso é uma mensagem clara. O Estado não tem recursos para garantir sua aposentadoria. O dinheiro que você imagina que será usado para pagar sua futura pensão está sendo gasto hoje com aposentadorias de outras pessoas. E esse ciclo não tem como continuar. Portanto, você não pode depender do INSS. Precisa entender que sua aposentadoria será financiada pelo seu próprio esforço, não pelo Estado. O sistema está falido, e a conta está sendo passada para a geração atual. A única saída é começar a investir agora, com disciplina e consciência. A reforma da Previdência de 2019 foi vendida como a solução para o colapso do INSS. Na prática, foi um avanço importante, mas longe de ser suficiente. Ela estabeleceu idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, além de um tempo mínimo de contribuição.
Também acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e criou regras de transição. Mas, mesmo assim, o sistema segue insustentável. Uma das grandes falhas da reforma foi não ter tratado todos os trabalhadores de forma igual. Servidores públicos, por exemplo, ainda têm regras diferenciadas e planos de previdência próprios, que são ainda mais generosos e deficitários. Além disso, categorias como professores, policiais e rurais continuam com benefícios especiais. Isso cria distorções e mantém o custo alto. Outro problema é que a reforma não eliminou o déficit, apenas o reduziu. Estudos mostram que, mesmo com as mudanças, o rombo do INSS continuará existindo por décadas. A economia estimada é de cerca de R$ 1 trilhão em 10 anos, mas isso ainda deixa um sistema com despesas muito acima da arrecadação. E boa parte dessa economia só será sentida no longo prazo. As regras de transição também minaram o impacto da reforma. Quem já estava perto da aposentadoria pôde se aposentar pelas regras antigas, o que adiou os efeitos positivos. Além disso, o governo criou novos benefícios logo depois, como o benefício de prestação continuada ampliado, que aumentou a despesa previdenciária. A reforma também não tocou na estrutura de financiamento. O sistema continua baseado na repartição simples, sem acumulação de reservas. Não houve criação de um fundo previdenciário com investimentos de longo prazo, como acontece em outros países. Sem isso, o Brasil segue vulnerável a choques demográficos e econômicos. Além disso, o governo não atacou a informalidade. Enquanto milhões de brasileiros trabalham sem carteira assinada, a base de contribuintes permanece fraca. A reforma não trouxe incentivos reais para a formalização, nem punições efetivas para quem sonega. Sem aumentar a arrecadação, é impossível equilibrar as contas. Outro ponto é a falta de mudanças na gestão do INSS. O sistema é burocrático, lento e suscetível a fraudes. Há casos documentados de aposentadorias irregulares, benefícios pagos a mortos e erros administrativos. Um sistema tão caro precisa de eficiência, mas o governo não investe em modernização. Ainda há uma cultura de que o INSS é um direito absoluto, sem responsabilidade fiscal. Políticos usam o tema para ganhar votos, prometendo benefícios maiores ou aposentadorias mais fáceis. Isso dificulta qualquer discussão séria sobre sustentabilidade. A reforma foi um passo, mas foi feita com medo de reação popular. Para os jovens, isso significa que as regras podem piorar ainda mais no futuro. Se o sistema continuar sangrando, o governo pode aumentar a idade mínima, reduzir o valor dos benefícios ou criar novos impostos. Quem está começando a trabalhar agora pode enfrentar regras muito mais duras do que as atuais. Portanto, não se iluda. A reforma não salvou o INSS. Ela apenas adiou o colapso. E quem espera contar com o Estado para se aposentar está fazendo uma aposta perigosa. A verdade é que o sistema está quebrado, e a solução está do seu lado, no seu planejamento, nos seus investimentos e na sua disciplina financeira. O colapso do INSS não será um evento repentino, como um apagão. Será um processo lento, mas inevitável. Primeiro, o déficit vai continuar crescendo, consumindo cada vez mais o orçamento público. Depois, o governo será forçado a tomar medidas drásticas, cortar benefícios, aumentar alíquotas, criar novos impostos ou simplesmente não pagar. Quando o sistema não conseguir mais cobrir os pagamentos, haverá atrasos nos benefícios. Aposentados e pensionistas vão começar a receber com meses de atraso. Isso já acontece em estados e municípios com crises financeiras. Em nível nacional, o impacto será muito maior, gerando instabilidade social. O governo pode tentar monetizar a dívida, ou seja, imprimir dinheiro para pagar os benefícios. Mas isso causaria inflação acelerada, corroendo o poder de compra dos aposentados. O que deveria ser uma proteção vira uma punição. Históricos como o da Argentina e da Venezuela mostram como isso destrói economias inteiras. Outra possibilidade é o congelamento dos benefícios. O governo pode simplesmente parar de reajustar os valores conforme a inflação. Isso reduziria o custo no curto prazo,
mas devastaria o padrão de vida dos mais velhos, que dependem desses pagamentos para sobreviver. Também pode haver uma mudança radical no modelo. A adoção de um sistema de capitalização, como o proposto em 2019. Nesse modelo, cada pessoa tem uma conta individual, e o dinheiro é investido para gerar renda na aposentadoria. Mas esse sistema exige uma transição complicada e bilhões em recursos para honrar os benefícios atuais. Durante essa transição, os jovens seriam obrigados a contribuir para os dois sistemas. Financiar os aposentados atuais, no modelo de repartição, e poupar para si mesmos, no modelo de capitalização. Seria uma carga enorme, sem garantia de retorno no futuro. Haverá pressão política para manter os benefícios, mas sem dinheiro para pagar. O resultado será um ciclo de protestos, instabilidade e perda de confiança na economia. Empresas deixarão de investir, o desemprego subirá, e a pobreza aumentará, especialmente entre os idosos. O Brasil pode se tornar um país com uma geração de idosos empobrecidos, vivendo na miséria porque contou com o Estado. E os jovens, que já enfrentam desafios no mercado de trabalho, terão que arcar com impostos cada vez mais altos para sustentar um sistema falido. Para quem está começando a investir, esse cenário é uma advertência urgente. O colapso do INSS não é ficção. É uma consequência direta de décadas de má gestão, populismo e falta de planejamento. E você não pode ser pego de surpresa. A única forma de se proteger é construir sua própria aposentadoria. Fora do INSS. Com investimentos reais, diversificados e de longo prazo. O Estado não será seu salvador. Sua única garantia é o seu próprio patrimônio. Se o INSS não pode ser sua fonte principal de renda na aposentadoria, você precisa criar seu próprio plano. E o melhor momento para começar é agora, mesmo que você ganhe pouco. O segredo é a consistência, a disciplina e o tempo. Juros compostos são seus maiores aliados. Comece estabelecendo uma meta clara. Quanto você vai precisar por mês na aposentadoria? R$ 5.000? R$ 10.000? Depois, calcule quanto você precisa acumular para gerar essa renda. Use a regra dos 4%. Dívida seu valor mensal por 0,04. Por exemplo, R$ 10.000 por mês exigem um patrimônio de R$ 3 milhões. Em seguida, defina sua estratégia de investimento. Para jovens, a alocação deve ser majoritariamente em ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. Eles têm volatilidade no curto prazo, mas retornos superiores no longo prazo. Ao longo de 30 anos, a Bolsa brasileira e internacional já superou a inflação com folga. Invista automaticamente. Configure débito em conta para um fundo de investimento, uma corretora ou um plano de previdência privada, como o PGBL ou VGBL. O importante é não pular meses. Mesmo R$ 200 por mês, com retorno médio de 8% ao ano, podem virar mais de R$ 300 mil em 40 anos. Diversifique. Não coloque tudo em um só ativo. Use ETFs, FIs, ações de empresas sólidas, tesouro direto e até criptomoedas com cautela. A diversificação reduz riscos e aumenta suas chances de sucesso. Acompanhe seu progresso. Use planilhas ou aplicativos para medir seu patrimônio líquido, sua taxa de poupança e seu rendimento. Reavalie sua estratégia a cada ano. A vida muda, e seus investimentos também devem mudar. Avoid dividend ruins. Não financia consumo com juros altos. Carro, viagem, celular, tudo isso pode esperar. O dinheiro que você poupa hoje é o que vai te libertar no futuro. Estude. Leia livros, siga canais sérios, entenda como a economia funciona. Quanto mais conhecimento, menos medo de investir. E menos chances de cair em golpes ou tomar decisões ruins. Lembre-se, você não precisa ser rico para começar. Precisa ser consistente. O poder do tempo é maior que o poder do dinheiro. Começar cedo é a vantagem mais justa que existe. E acima de tudo, assuma responsabilidade. Ninguém vai cuidar do seu futuro como você. O INSS pode falhar. O governo pode mudar as regras. Mas seu patrimônio, uma vez construído,
é seu. E só depende de você. Não existe fórmula mágica, mas existem caminhos comprovados. Para a aposentadoria, priorize ativos com bom histórico de retorno real, acima da inflação e baixo custo. Evite produtos com taxas altas, como certos fundos de investimento ou seguros de vida com viés previdenciário. Comece com o Tesouro Direto. Títulos como o Tesouro IPCA+ e o Tesouro Selic são seguros, líquidos e ideais para formar uma base de renda fixa. O Tesouro IPCA+ é especialmente bom para longo prazo, pois protege contra a inflação. Invista em ETFs. Fundos que replicam índices como o S&P 500 ou o Ibovespa oferecem diversificação internacional e retornos históricos acima de 10% ao ano em dólares. Mesmo com volatilidade, são excelentes para quem tem tempo. Fundos imobiliários, ou FIs, também são uma opção. Geram renda mensal e podem valorizar. Escolha os de qualidade, com imóveis bem localizados e gestores transparentes. Evite os que vivem de renda especulativa. Ações de empresas sólidas, com bons dividendos e governança, são fundamentais. Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, empresas que geram caixa e pagam dividendos consistentes. Reinvista os dividendos para acelerar o crescimento. Considere o exterior. Investir em dólares reduz o risco Brasil. Use ETFs internacionais, ações americanas ou fundos globais. A diversificação geográfica é essencial em um país instável. Previdência privada, como PGBL ou VGBL, pode fazer sentido para quem tem IR a pagar, mas só como complemento. As taxas são altas, e os retornos muitas vezes inferiores aos de uma carteira feita por você mesmo. Use com moderação. Evite ouro, criptomoedas e commodities como aporte principal. Eles são especulativos e não geram renda. Podem fazer parte da carteira, mas não devem ser a base da aposentadoria. Tenha paciência. O mercado sobe e desce. Crises acontecem. O importante é manter o foco no longo prazo. Quem vende na queda perde. Quem continua investindo acumula barato. E lembre-se, o melhor investimento é você. Educação financeira, saúde, carreira e desenvolvimento pessoal geram renda ativa, que é a melhor forma de enriquecer. Invista em si mesmo todos os dias. Ninguém vai salvar você. Nem o governo, nem o patrão, nem a família. Sua aposentadoria, sua liberdade financeira, sua tranquilidade na velhice, tudo isso depende das escolhas que você faz hoje. O INSS está quebrado, e fingir que não está acontecendo é o maior risco que você pode correr. A crise previdenciária vai piorar. O déficit vai crescer. As regras vão ficar mais duras. E quem não se preparar vai sofrer. Mas você tem a chance de sair na frente. Começar agora, mesmo que seja pouco. Automatizer, Reinvestor, Studer, Crescer. O futuro pertence a quem age no presente. Não espere o momento certo. Ele nunca chega. Comece com o que tem, onde está, com o conhecimento que tem. Aos poucos, você vai evoluindo. Este vídeo não é para assustar, mas para alertar. Com o conhecimento, você vira o jogo. Em vez de ser vítima do sistema, você se torna o arquiteto da sua própria vida. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o seu futuro. E isso já te coloca à frente de 90% das pessoas. Agora, o próximo passo é agir. Abra uma conta em uma corretora, comece a investir, estabeleça sua meta de aposentadoria. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. Hype o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deixe seu like, é grátis e ajuda muito. E comente com sua meta de investimento. Quanto você quer ter acumulado até se aposentar? Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que o INSS vai cuidar dele. Talvez você esteja salvando a aposentadoria dessa pessoa. O futuro é incerto, mas sua preparação não precisa ser. Invista. Planeje. Viva com liberdade. Até o próximo vídeo.